Inclusive o condomínio, que é o tomador do serviço, né, ele também tem uma responsabilidade solidária. E é importante a gente aprofundar esse tema, antes de a gente falar realmente das retenções, né, obrigatórias, que é a pauta principal, mas é importante você esclarecer aí para os nossos ouvintes, doutor Henrique, o tamanho dessa responsabilidade solidária, que não é bem contratou, pronto, só pagou a fatura. O condomínio tem os riscos também solidários, né? O que você pode falar sobre isso? Isso, eu queria fazer só um adendo aqui, para deixar muito claro para a audiência, digo, que quando a gente fala de mão de obra terceirizada, que é uma excelente solução, e com esse tipo de responsabilidade que a gente vai falar aqui agora, só alcança quando existe a cessão de mão de obra. Se a mão de obra é terceirizada, mas é uma coisa pontual, não é uma coisa que aquele funcionário está ali, certo, fixo, de forma rotineira, isso, o que a gente vai falar para cá não se aplica. Sim. Certo? Só mais um adendo também. Tem no direito, e aí tem juridiquês que eu não quero falar, mas a gente tem que falar, né? Existe a questão da responsabilidade solidária e a subsidiária. No caso, é a subsidiária. Primeiro a empresa, depois o condomínio. Bom, as retenções, Lidiane, que você pode aqui dizer de forma clara, a gente falou de cessão de mão de obra. É o que na prática se entrega nos condomínios. É o serviço de portaria, é o serviço de zeladoria, é o serviço muitas de vezes porteiro-ronda, muitas de vezes vigilância. Então, geralmente, né, como o doutor bem colocou, são pessoas fixas que estão alocadas lá de forma contínua no condomínio. E aí a gente vem para uma prática do mercado que já há algum tempo a gente percebe que é real, que acontece, que é a forma de tributação de algumas empresas ser de um jeito, né? E eu vou falar de forma clara, simples, nacional, e a gente tem lá as outras empresas que vão pela forma que a gente julga correta, que é lucro presumido, lucro real. Então, fala de forma bem detalhada o que pode e o que não pode. Vamos falar de forma didática, de uma forma simples, que os ouvintes, às vezes, o síndico nem sempre, não necessariamente ele entende do assunto. Sim. Muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, vamos falar de uma forma mais básica, para que o ouvinte ele consiga entender a diferença de uma para outra de uma forma simples. Né? Os condomínios que têm essa cessão de mão de obra, eles têm que trabalhar unicamente com o lucro presumido ou com o real, certo? Qual a diferença de uma para outra? Qual a diferença do lucro presumido por real e por simples? A tributação, né? Então, muitas vezes os condomínios optam por fazer algumas empresas que ainda trabalham de forma irregular, pela forma simples, pela questão do custo, porque a tributação é menor. Né? Então, vê um custo menor, vai se adequar à previsão orçamentária. Muitas vezes isso é alertado. Né? Esse é um dos papéis principais da empresa de administração. Eu vou até te cortar, porque pegando esse teu gancho, eu já vi situação, e aí o doutor vai me responder aí os riscos, né? Sim. De o gestor apresentar numa assembleia e omitir. Não. Deliberar os moradores saberem do tamanho do risco e aprovar em assembleia que quer optar pelo mais barato, sabendo do risco futuro. E aí? O que está correto? A lei, o que a lei diz sobre isso aí? Vamos lá, primeiro de tudo. Eu estou aqui numa assembleia, eu sou síndico, eu sei que está errado, mas eu dependo de uma assembleia para aprovar aqui um custo mais elevado do condomínio que a mão de obra terceirizada. Recebi aqui as cotações que eu julgo corretas no mercado, todas pelo lucro presumido ou lucro real, as empresas que fazem a cessão de mão de obra, né? Isso. Só que eu recebi do conselho ou de um morador uma proposta mais barata, e coloquei uma assembleia, tem que ser justo, coloquei a pauta. E os moradores tomaram conhecimento, não, eu vou para o mais barato. Isso é a realidade de mercado, Diego, porque assim, sempre condomínios, infelizmente, pela questão financeira mesmo, eles optam por redução de custo, então assim, vamos sempre olhar pela questão do custo, o mais barato. Só que o mais barato custa caro. Aí vai o caro. Aí o doutor vai nos explicar o que é caro. Disso, inclusive, né? De um futuro síndico, porque o síndico ele não é o dono do condomínio, ele está síndico, ele não vai estar eternamente síndico. E esse problema futuro, geralmente não é na hora dessa assembleia, né? É lá na frente. Como é que funciona esse risco aí? Primeiramente, eu queria dizer para vocês uma coisa,
Graças a Deus eu sou advogado. Então eu não vou condenar. E é como a Lidiane falou, é uma realidade de mercado. Eu estou aqui para defender. Se o mercado for assim, eu tenho que fazer o quê? Mitigar os danos. Está certo? Não. Nós, como prestadores de serviços, Lidiane está aqui também como prestador de serviço, a gente tem que orientar o cliente a não fazer. Então eu oriento ele a não fazer. Mas vamos supor que seja uma realidade, que muitas vezes é difícil, nem todo condomínio tem um orçamento de R$100 mil por mês, né? A pessoa teve que optar porque realmente era o orçamento que tinha. Eu, como advogado, eu vou mitigar os danos. Então a gente vai pedir que aquela pessoa que contratou, que optou pelo Simples, coloque na nota fiscal. Então a gente vai tentar diminuir, mas o problema vai existir e a gente, como prestador de serviço, vai ter que deixar muito claro que não deve ser feito. Lidiane, falando das retenções aí, didaticamente, para quem está olhando agora a prestação de conta, está escutando aqui o nosso programa, já pegou a prestação de conta, opa, deixa eu ver aqui, como é que ele consegue identificar se a nota é do Simples ou é lucro presumido, lucro real, e quais são as retenções realmente obrigatórias que a gente já mencionou aqui? Para as pessoas entenderem, qual a diferença um do outro? Né? O lucro Simples, né, pelo Simples, ele vai reter simplesmente o INSS e o imposto de renda. Né? Pelo lucro presumido, pelo real, ele vai reter os 11% de INSS e vai reter em torno de 16,33% de CSLL, o ISS, que é de acordo com a região, né, de acordo com o município, o PIS e o COFINS. Então, assim, quando ele é pelo Simples, ele não tem essas retenções. Isso já está embutido no imposto do Simples. Eu posso imaginar, então, certo? Que nesse caso, o condomínio está sonegando imposto? Isso é sonegação de imposto, é crime. É um crime. Isso é crime. Aí vai o condomínio, se porventura, doutor, me corrija se eu estiver errado, porventura isso ocorrer e vai haver fiscalização, porque sempre acontece, o que é que o condomínio vai responder a isso? Ele pode responder de forma tributária, né? Que a maioria das vezes de forma é assim. tributária, né, Receita Federal e criminal. Isso. E criminal. Então, assim, fora a trabalhista. Isso. Fora a trabalhista, porque ele vai ser responsável.